Um guarda civil municipal matou o secretário adjunto de segurança de Osasco, dentro da prefeitura do município, na Grande São Paulo. O secretário Adilson Custódio Moreira tinha marcado uma reunião com guardas civis municipais da cidade. Durante o encontro, houve uma discussão entre ele e o guarda Henrique Marival de Souza, que sacou a arma e fez diversos disparos. Um dos tiros atingiu a cabeça de Adilson. Os demais guardas deixaram o local quando Adilson se trancou na sala até o grupo de ações táticas especiais negociar a rendição, que durou cerca de 2 horas. O guarda foi levado preso à delegacia seccional de Osasco. A justiça converteu a prisão dele, prisão em flagrante, em prisão preventiva. O enterro de Adilson será às 5 horas da tarde de hoje no cemitério Bela Vista, em Osasco. Que situação, Diogo da Luz, uma reunião ali entre o secretário, guarda civis, pessoas que estão ali ganhando dinheiro público para tratar da segurança, do fim da criminalidade, do fim da violência, e uma reunião dessa acaba com a morte do secretário, a morte vinda a partir de um tiro, um disparo de um agente de segurança, um guarda civil da cidade de Osasco. Como é que você vê? Diogo da Luz, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos que nos acompanham. É muito triste isso, sem dúvida nenhuma, Kobayashi, porque fica uma viúva, fica a família, fica um monte de pessoas órfãs aí, sentindo muito, né? E a gente fica com aquela sensação de que a segurança não existe de verdade. Quer dizer, claro que não é assim, mas a sensação que a gente tem é essa, porque a gente tem ouvido algumas notícias nesse sentido e começa a ficar com aquela preocupação muito grande, né? O que eu acho que certamente acontece, se fizerem um levantamento detalhado sobre a vida desse guarda civil metropolitano, vão encontrar precedentes que indicavam algum desequilíbrio, alguma coisa. Ninguém, do nada, num momento de serviço, saca a arma e atira no seu superior. Se não tiver algum histórico com algo que demonstre que a pessoa não tem preparo suficiente para estar onde estava. Eu acho que vale repensarem bastante uma avaliação mais profunda de todas as pessoas que trabalham armadas, porque elas têm que nos dar segurança. A gente não pode ficar achando que os policiais, os guardas metropolitanos não nos tragam segurança, enquanto eles trazem sim, na sua enorme maioria, uma pequena parte deles que precisa ser mais peneirada para a gente não ter mais esses sustos. Isso nos aponta, Sérgio Zagarino, para uma necessidade que é de uma avaliação não só de aptidão para a entrada, para o concurso nas forças policiais, nas forças de segurança, da aptidão psicológica, mas de uma avaliação constante, periódica, né? A cada tempo é preciso que esses agentes façam novos exames e se afastem, se for o caso, se tratem, se afastem da atividade final, se afastem da posse e do porte de armas, porque é uma atividade que o tempo todo tem gerado problemas graves de saúde mental, depressão, ansiedade. A gente tem vários casos envolvendo policiais e são pessoas que estão com armas de fogo, com o poder da segurança na mão. Sérgio Zagarino. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez com toda a nossa bancada. Esse caso é mais um caso de policial que sofre algum tipo de problema oriundo de saúde mental. Não é normal essa situação ocorrida. E para falar sobre isso, a gente tem que entender o histórico das GCMs, das Guardas Civis Metropolitanas. Elas foram criadas no início dos anos 2000, no começo desse século, e elas tinham um papel completamente diferente do papel que os gestores municipais dão a elas hoje, com total razão. Tanto é verdade que nós temos uma discussão, inclusive no Congresso Nacional, para a inclusão da GCM no rol ali dos agentes de segurança pública, para serem polícias. Porque existe uma discussão, o STF já meio que pacificou isso, porque determinou que sim, eles têm esse poder de polícia, eles podem atuar, principalmente em ações de flagrante, mas, ao mesmo tempo, a estrutura administrativa dessas guardas, elas remetem ainda a um passado que a ideia delas não era de combate à criminalidade. E hoje, ela já vem se tornando mais um elemento, mais um aparato que é muito positivo de combate à criminalidade. Portanto, é necessário que todas as cidades, não só Osasco, que infelizmente aconteceu esse caso, elas comecem a enxergar a necessidade de fazer uma reforma administrativa e, aliada a essa reforma administrativa, para conseguir dar um plano de carreira, uma estruturação para essa guarda, que possivelmente no futuro, em breve, será chamada de polícia municipal.
o caminho necessário a ser feito também é de melhor infraestrutura, tal qual na Polícia Militar, na Polícia Civil. Melhor infraestrutura, melhores armamentos, EPIs, coletes, por exemplo. Eu já vi situações de guardas civis com coletes vencidos. Imagina, é perigoso para a vida do guarda. E o guarda hoje, ele sai de casa sempre com um alvo nas costas, tal qual o policial militar. O criminoso, o bandido, ele não quer saber se ele está enfrentando ali um PM, um policial rodoviário federal ou um GCM. Para ele, é a autoridade policial. Portanto, existe essa necessidade de melhorias na infraestrutura e também um suporte psicológico e emocional. Sim. Existem algumas situações, Koba, de capelânia, de psicólogo, para fazer esse atendimento no guarda de forma periódica, para evitar com que ele desenvolva esse estresse e acabe gerando uma situação como essa. E nesse caso específico que ocorreu em Osasco, muito se deu em razão de um desentendimento. A gente não sabe ao certo, vai ter que ser aberta uma investigação para entender o histórico. Ele ia mudar de função. Não aceitou. Ele deixaria de... E tem uma coisa, Guilherme Mendes. Segundo informação aqui da Folha de São Paulo, o guarda civil, o Henrique de Souza, que é esse que foi preso por ter atirado e matado o seu chefe, o secretário adjunto de segurança da cidade, do município de Osasco, já teria um histórico. Ele já teria, em outra ocasião, puxado uma arma para um inspetor, para um superior, durante algum desentendimento. Ou seja, já dava sinais de algum desequilíbrio, algum descontrole, alguma falta de capacidade psicológica para manusear um armamento, né? Guilherme Mendes. Boa tarde, Kobayashi, amigos da bancada. Fiquei muito feliz com as considerações aqui do Diogo e do Zagarino, porque eles tocaram em 2 pontos que eu tocaria se fosse o primeiro a falar. Vou apenas aqui corroborar e fortalecer. A questão da saúde mental dos policiais é uma questão de primeira ordem. E isso muito se deve ao fato da abordagem que a própria sociedade dá do policial. O policial é visto como um super-herói, um herói, quando ele não é um herói. Ele é apenas um trabalhador como qualquer outro servidor público. Porque o super-herói não tem carência, o super-herói não tem medo, o super-herói não precisa de ajuda. Ele está acima da condição humana. E não é isso que a gente verifica. Os policiais são treinados, são orientados, passam pela academia de polícia quando ingressam e depois são praticamente abandonados. Não há como simular as situações que eles vivem diariamente, de morte, de sangue, de estupro, de violência. O lado mais bárbaro e mais vil da humanidade toca diariamente grande parte das forças policiais, sejam elas civis, militares ou, no caso, das guardas civis metropolitanas. E não tem como se simular isso. Muitas vezes a pessoa estuda, passa num concurso, passa na academia de polícia, só que ela não está acostumada a ver sangue todo dia, a ver morte todo dia, a ver violência da forma como esses policiais enfrentam nas ruas. E o que eles precisam para continuar vivendo essa dura rotina? Amparo psicológico, amparo técnico, amparo médico, psiquiátrico, psicólogos. E isso se oferece aos humanos, mas não se oferece aos super-heróis, até porque os super-heróis não precisam de nada. Então, acho que é importante a sociedade, de uma maneira geral, passar a olhar os policiais como seres humanos e como os humanos precisam de necessidades, precisam de acolhimento, precisam de carinho, precisam de cuidado e também como pessoas passíveis de erros, que são esses erros que a gente denuncia aqui diariamente quando há excessos, quando há violações aos procedimentos operacionais. Esse, para mim, como o Diogo bem falou, é um caso emblemático de alguém que há muito tempo, certamente, já vinha dando sinais de que a sua saúde mental devia estar abalada. Isso quem primeiro percebe é a família, são os colegas de trabalho que convivem cotidianamente e que não foi tratado, não foi ajudado. Então você colocou, Kobayashi, aqui a menção da Folha a um primeiro episódio e agora esse segundo da forma mais trágica. Não foi mais trágico ainda porque muitas vezes essas pessoas, quando cometem esses desatinos, elas atentam contra a própria vida. Naquele momento em que ela percebe a bobagem que ela fez, sim, não raro ela se suicida na sequência. E aí a tragédia seria ainda maior. E aí, já que a gente está falando, né, Gui, sobre o trabalho da polícia, é também para homenagear aqui o trabalho feito pelo GAT, que é o Grupo de Operações Táticas aí de ações táticas especiais da polícia, que também soube fazer a negociação a ponto de evitar um mal maior. Uma tragédia conduziu muito bem, porque a pessoa, quando ela se vê diante dessa situação, ela normalmente tem 2 reações. Ou ela tenta escapar e aí ela larga a violência naquele entorno, faz reféns, como se avizinhou nesse episódio, ataca outras pessoas ou no ato último de desespero,
atenta contra a própria vida. O Gatti agiu muito bem, conseguiu desarmar o cenário, infelizmente não conseguiu evitar a morte do secretário adjunto, não era possível, mas dentro do que poderia ter acontecido, o desfecho foi o menos traumático possível. E a minha solidariedade aos familiares e que a gente passe a pensar para que outras famílias não precisem passar o que a família do secretário está passando nesse momento. E aí, quando a gente vai ver os motivos, Ana Beatriz, é estarrecedor, porque a reunião que estava acontecendo ali entre o secretário e os guardas era justamente para saber quem continuaria ou não na segurança do prefeito, ou seja, quem daqueles guardas continuaria prestando serviço diretamente na prefeitura e quem voltaria às atividades operacionais naturais, né? Ordinárias da GCM lá de Osasco, e ele não estava na lista que permaneceria. Como é que você vê o motivo? Não é nenhum tipo de ofensa à integridade física dele que ele estava sofrendo, nem à família, nem à honra, nem nada. Era uma mudança de escala que todo trabalhador vive todos os dias. Oba, boa tarde à nossa audiência. Sabe que enquanto eu ouvia meus colegas falarem, eu falei, putz, na hora que chegar a minha vez eu não vou ter o que falar. Mas aí, um ponto que ninguém tocou e você acabou de me endereçar para ele, diz respeito exatamente ao motivo desse episódio, né? Me parece que as pessoas, e aí isso não é uma exclusividade das forças policiais, da GCM, isso a gente vê acontecer com uma frequência maior do que a gente gostaria em diversos segmentos da nossa economia, mas em como não existe mais diálogo nas relações de trabalho, como as pessoas elas estão impacientes nas suas relações de trabalho e como que uma reunião ali administrativa para colocar objetivos e colocar papéis naquela atuação daquelas pessoas simplesmente se transformou num crime. Né? Além de tudo isso que eles falaram, e eu me solidarizo demais com a família do secretário, eu sinto muito, é uma questão não só de desobediência, mas de como a comunicação está falha nos setores da nossa sociedade. Como as pessoas deixaram de ter o poder do diálogo. Porque se este policial não gostou daquela determinada decisão, ele poderia expor justificadamente as razões pelas quais ele achava que ele deveria continuar na segurança do prefeito, não voltar para a rua, ou se insurgir pelos mecanismos adequados que a administração pública tem para isso. Ele simplesmente resolveu começar a atirar. Onde está o diálogo? E aí eu volto a tocar no ponto que um dos meninos tocou, que diz respeito ao fato de que a GCM, tal qual outras polícias, está lá para nos proteger. Isso acontece dentro de uma prefeitura, que deveria ser o lugar mais seguro da cidade, porque é onde está ali a liderança principal daquele município. Então, me parece um caso horroroso que faz com que acendam alertas mais do que esses da saúde mental dos policiais, que eu também venho defendendo aqui nos programas da Jovem Pan já faz tempo, mas com relação à dificuldade de diálogo que as pessoas hoje estão tendo. Pediu o Diogo da Luz. Eu só acho que não é exatamente uma questão de tempos atuais, Ana. Eu vejo que se a gente voltar no tempo, 10 anos, 20, 30, 50, 100 anos atrás, se resolvia muito mais questões na bala do que hoje em dia. Então eu acho que a sociedade está evoluindo, mas tem casos ruins. Mas eu queria trazer uma experiência maravilhosa, mais uma daquelas que a aviação ensinou para a gente. Março de 2015, teve um acidente fatídico, não foi acidente, na verdade, o avião foi derrubado, um avião da Germanwings, saindo de Barcelona para Düsseldorf. O copiloto, assim que o comandante saiu da cabine, se trancou lá dentro e ele literalmente jogou o avião nas pedras. Propositalmente. Matando todo mundo. Propositalmente. Querendo se matar, matou coisa de 140 pessoas, mais ou menos. Horroroso. Em função disso, os investigadores que na aviação ficam muito menos preocupados com essa história de quem é o culpado, arruma o culpado, está resolvido, vira a página. Discutiram muito o assunto e chegaram à conclusão que no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, a ANAC adotou todos os anos, ou às vezes a cada 6 meses, quando vão fazer exame médico, nós temos que fazer um teste psicotécnico chato para danar, que você tem que ficar colocando um monte de palitinho um do lado do outro, desenhar casinha, arvorezinha, um monte de coisa. Você fala, por que eu estou fazendo isso? É uma forma que os psicólogos têm de avaliar o controle emocional da gente. E diversas pessoas, claro, uma minoria, mas diversas pessoas têm perdido a renovação do seu exame médico em função desse exame, aqui no Brasil e no mundo. Então as polícias poderiam e deveriam adotar exames desses, no mínimo com o mesmo rigor que a aviação faz. Concorda, Zaga? Concordo plenamente com o Diogo e queria acrescentar mais um ponto,
que é o bom trabalho desempenhado pela GCM de Osasco. Os números indicam que a segurança pública avançou muito nos últimos 8 anos em Osasco, muito em razão do fortalecimento da Guarda Civil Municipal, que teve aumento do número de efetivo, que tem novos carros, novos veículos, que tem todo aquele agrupamento de força-tarefa para conseguir auxiliar em outras áreas da prefeitura, que tem ROMU, que são aqueles órgãos especializados que ajudam a combater de forma mais intensiva a criminalidade. Um fato que, nesse caso, é isolado, que pode ser que seja de saúde mental ou não, porque o Guilherme estava comentando sobre a questão da saúde mental e eu concordo 100% com ele, mas a gente também não sabe ao certo, porque a Guarda Civil Municipal de Osasco, eles têm 2 psicólogos que fazem esse tipo de tratamento. A gente também está aqui, não está falando inventando a roda, quando a gente fala que a polícia precisa desse tratamento. As corporações, elas oferecem, talvez não da forma que seja a mais adequada, e por isso que é importante sempre discutir o assunto para evoluir. Porém, existe lá esse setor de psicólogo para conseguir dar esse suporte e a gente não sabe ao certo se foi esse o motivo. O que a gente sabe é que foi uma morte por motivo torpe e, com certeza absoluta, tem que tratar esse guarda agora como um criminoso que responderá pelo seu crime. Mas isso não significa que a corporação, num todo, ela deixe de exercer um bom trabalho. Afinal de contas, quem mora em Osasco se sente muito mais seguro com a presença da GCM do que sem ela, eu tenho certeza. Vocês acham que, de alguma maneira, esse evento possa diminuir a probabilidade de aprovação da proposta de emenda à Constituição que eleva o nível das guardas municipais ao de força policial, que inclui no rol do 144 da Constituição a Guarda Civil como força de segurança, assim como a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a gente vai passar a ter a Polícia Municipal. Essa é a ideia, né? Recentemente isso aconteceu com os agentes penitenciários que se tornaram também, em nível constitucional, policiais penais. E isso pode acontecer também com os guardas municipais. Vocês acham? Como é que vocês veem essa discussão? Eu acho, primeiro, a ideia muito boa, logicamente feita com profissionalismo, seriedade, tudo aquilo que tem que ser feito, né? Mas acredito que realmente vai ser um dificultador a mais. O Congresso já está com muita preguiça de discutir esse assunto. Eles precisam votar logo. É muito importante qualquer questão de segurança e permitir que as guardas municipais possam ter atuação de polícia é importantíssimo. Vou sempre lembrar, sempre que possível, lembrar que a Prefeitura de São Paulo colocou aquele programa de Smart Sampa com câmaras espalhadas pela cidade, né? E começou a funcionar em julho. De julho até meados de dezembro, eles conseguiram, com o reconhecimento facial, prender 167 condenados pela justiça que estavam andando soltos por aí, a polícia não conseguia ver. E foi a Guarda Civil Metropolitana que prendeu essas pessoas. Porque essa função, ela pode, quando vê uma pessoa com ordem de prisão andando na rua, aí a GCM pode prender, um dos poucos casos que ela pode prender. O resultado foi 167 bandidos na cadeia. Então, se der mais autonomia para as prefeituras, que estão mais perto da gente, acho que vai melhorar muito. Mas que a voz contrária no Congresso vai aumentar, não tenho dúvida. A dificuldade, Guilherme Mendes, é saber separar o que vai ser competência da Polícia Militar da competência da Polícia futura e eventual polícia municipal, né? Saber quem é que cuida do quê. Essa, você acha que é a grande dificuldade? Ou para você está bem delimitada a função de cada uma? Acho que essa é uma das dificuldades, mas a dificuldade maior, não discordando, mas pegando um outro enfoque disso que o Diogo falou, é comparar as estruturas municipais dos grandes centros com as estruturas municipais das pequenas cidades do Brasil. Eu pergunto, será que há competência técnica, isso tudo que o Diogo falou, que é necessário para se dar poder de polícia, colocar armas na mão de policiais em pequenos municípios que muitas vezes nem serviço de saúde têm? Será que eles vão ter capacidade de seleção? Será que eles vão ter capacidade de treinamento? Será que eles vão ter capacidade de monitoramento, que é exatamente o que faltou em Osasco? Eu acho que isso é temerário. Claro, claro. Mas esse é o ponto importante, Guilherme, porque o projeto tem que ser, não impor. 5.570 municípios precisam ter polícias na rua, etc. Coisa e tal. Aqueles que estiverem capacitados e sentirem necessidades. Sim. Aí acho que a coisa funciona bem. Mas autonomia e liberdade. Sim, mas é que na prática a gente sabe que essas guardas municipais também se tornaram um grande espaço eleitoral. Então, desses 5.500 e poucos municípios, eu acho que pouquíssimos vão abrir mão, se eles tiverem essa prerrogativa, de montar suas guardas. Por quê? Porque vira um exército do prefeito.
Numa cidade pequena, é muito importante você ter ali os seus guardas, as suas viaturas, a apresentação de uma força policial é em si um ato de demonstração de força, coloca as motos ali enfileiradas, os carros, o pessoal passando a tropa em revista, é muito bonito. Nenhum prefeito vai abrir mão disso. A questão é, eles têm esse direito constitucional? Por enquanto, não. Pode ser que venham a ter. Agora, e a competência técnico-administrativa para formar uma polícia? Porque, veja, nós vamos estar dando... é sempre esse. Nós vamos estar dando o direito do uso da força. É uma questão bem forte. O cidadão não tem autonomia, o cidadão não tem competência, não tem responsabilidade, os prefeitos não têm capacidade. O argumento é sempre esse. Mas é mentiroso? É mentiroso? Se você for pegar hoje, Diogo, você dentro conhece dos municípios... 5.570 prefeitos e acha que todos eles são incapazes? Não. De forma alguma. Na gestão pública, eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida. Na grande maioria dos municípios brasileiros, a incapacidade administrativa, e eu não falo só de polícia, eu falo no geral, impera. A incapacidade do eleitor de escolher 5.570 prefeitos que escolheram 5.570 incapazes? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, nenhuma. Haja vista o descalabro da administração pública em âmbito municipal no Brasil todo. Você confirma aquela visão que eu disse. Agora, só tem uma diferença. O cidadão é um incapaz e não sabe nem escolher o seu prefeito, então tem que ser tutelado. Esse é um dos maiores problemas do Brasil. Não é questão de ser tutelado. Planalto Central tutelar as pessoas, elas precisam ter autonomia. Não, mas elas têm autonomia, e para isso existem as forças policiais ligadas ao governo do Estado. Como tem? O governo escolheu de ter polícia. Mas veja os países grandes do mundo, todos têm esse sistema de polícia. Você vai no Reino Unido, você vai nos Estados Unidos, você vai na Austrália, todos os países grandes, de grande extensão, têm autonomia para ter polícias municipais, sim. Sem dúvida que a questão da polícia municipal, principalmente nos locais onde as polícias estaduais não podem estar tão presentes, e essa é a realidade também de grande parte do Brasil, nós não podemos tomar a realidade do estado de São Paulo, em que a polícia militar está presente em praticamente todos os municípios, como a realidade do Brasil. Então, importante se dizer isso. Não, já que não é questão de nivelar por baixo, é questão de olhar a realidade brasileira. Liberdade e autonomia. E responsabilização. Nós não temos hospitais em todos os municípios do Brasil, mas certamente vamos ter guardas civis metropolitanas em todos. A questão é a seguinte, quando você fala que os municípios não são capazes de ter a sua própria polícia, a polícia municipal, eu quero entender de que tipo de capacidade você está falando. É capacidade técnica, de expertise sobre o assunto da segurança pública? É capacidade financeira, de autonomia financeira do município de ter condições de bancar o salário, uma folha salarial, equipamento, viatura, enfim, policiais na rua o tempo todo? Que tipo de capacidade você está falando, Guilherme Mendes? As duas capacidades. Primeiro, a financeira. Tanto é que a grande maioria dos municípios brasileiros não tem capacidade de gerir a sua saúde e a sua educação se não vier verba estadual e federal. Porque grande parte dos municípios não tem receita suficiente para manter os seus serviços públicos. Se eles não... O ISS, o IPTU, os tributos municipais em cidades pequenas praticamente não geram riqueza. Muitos são os municípios que vivem de auxílios governamentais ou então aposentadorias, porque eles não têm atividade econômica robusta que permita... sugam o dinheiro gerado. E não é só isso também, Diogo. Também. E tem muito município que não gera riqueza. Mas, Guilherme... Não tem serviço. Essa ilusão que tentam nos enganar o tempo inteiro. Mas não é verdade? Dizendo que tem que centralizar ainda mais. Eu já disse aqui, na Itália tem 4.900 municípios. A Suíça, pequenina Suíça, com menos de 10 milhões de habitantes, tem 2.222 municípios. O Reino Unido tem mais de 60 mil e os Estados Unidos têm mais de 90, quase 100 mil municípios. O problema é dar autonomia e responsabilização. Aqui se suga todo o dinheiro, manda para Brasília, depois fala, eles não têm condições, precisam do dinheiro mandado daqui e dali. Basta deixar que os prefeitos tenham autonomia e responsabilidade. E chega de mandar 2/3 do dinheiro para Brasília. Vamos lá para fechar. Para fechar, o Zaga e a Ana vão falar também. Só tem uma coisa, que se fosse para falar de autonomia mesmo, autonomia do dinheiro que entra e do que sai, muitos municípios não param de pé. Todos eles falam. Alguns poucos municípios é que tem, de fato, a autonomia de ficar com o próprio dinheiro. Tem cidade que não arrecada nada de IPTU. Tem cidade que não arrecada nenhum dinheiro. Se for para viver autonomamente, ele não paga nem o salário do prefeito. E é o que acontece na Europa, em muitos lugares, em que os municípios são conurbados,
viram distritos, viram vilas. Portugal é um grande exemplo. Porque ser município é bonito. Aí o problema... Cria Câmara, tudo mais, cria gasto. Eu não vejo nenhum município brasileiro sendo distinto. A lei brasileira obriga a ter Câmara com no mínimo 9 vereadores remunerados. Mas não obriga a ser município. Mas não obriga a ser município. Existem municípios privados nos Estados Unidos. Existem muitos municípios que não têm prefeitos. Vamos lá. Eles escolheram contratar um síndico. Vocês viram aí... questão de autonomia. Vocês viram aí que eu tentei trazer vocês para conversa, né? Ana e Zagarino. Tentei, mas assim, a turma fechou. Mas, por exemplo, a cidade de Borá tem 839 habitantes. Tem que pagar o salário do prefeito, juntando o secretário de saúde, de educação e tal, tem que pagar a estrutura de uma Câmara Municipal. Você acha que se fosse só viver com a arrecadação de 800 e tantas pessoas, é menor do que muitos condomínios? Ia ter dinheiro para sustentar esse município? Não, isso... Nem para escola, nem para saúde. Eu estou tentando, mas vocês estão vendo que o Guilherme não deixa vocês falar. Vai. É importante até para a audiência ter uma opinião que ela vai criar na sua própria casa, porque o que vocês estão dizendo é o seguinte, o Guilherme, vou tentar resumir, o Guilherme disse que não tem estrutura para suportar, e é verdade, a solução para isso é você extinguir com 44% dos municípios brasileiros que têm menos de 10 mil habitantes, que não conseguem se sustentar. E eu falo isso sem discordar do Diogo, mas é que o Diogo está num passo muito lá na frente. A gente pode caminhar, Diogo, para essa liberdade, só que a gente tem que ser um pouco mais realista. Essa situação de incluir a possibilidade de diversos municípios hoje que não se sustentam, dando uma suposta autonomia, não se sustentaria, pelo menos hoje. A gente pode pensar num futuro. Só que hoje, o ideal seria extinguir esses municípios. E eu lembro que o presidente Bolsonaro teve essa ideia, surgiu essa ideia, porque facilitaria na questão da arrecadação. Porém, eu queria trazer um outro ponto quando o Guilherme Mendes ele fala assim, cidades pequenas não conseguiriam. Guilherme, eu quero te lembrar que tem cidade pequena que tem possibilidade da Polícia Militar ir lá, só que não vai. E se passa uma polícia militar, as pessoas ficam na varanda assim, falam, olha lá a polícia. Graças a Deus não tem violência, não precisa ir. Então, exatamente. É por isso que os prefeitos dessas cidades já têm a possibilidade de criar a guarda. Provavelmente deve ter uma guarda, lógico que não com esse efetivo que você espera, mas isso não vai impactar, respondendo à pergunta do Koba lá atrás, na decisão do Congresso de incluir a guarda municipal na força de segurança, porque uma coisa não tem relação nenhuma com a outra. Fala agora, Ana Beatriz. Ó, o Guilherme deixou, hein? Palmas pro Guilherme. Não, mas você sabe que eu costumo concordar com o Guilherme Mendes, né? Eu só penso o seguinte... Por isso que ele deixou você falar. Senão ele interromperia. Obrigada, Guilherme. Mas a questão, ela é a seguinte. Eu entendo o ponto do Guilherme de trazer um questionamento a respeito de como vai ser treinada essa guarda civil, se ela for alçada a uma força policial e tiver os mesmos poderes do que as forças policiais que hoje a gente tem constitucionalmente já previstas. E eu acho que essa é uma questão que em nada afasta toda a narrativa, a lógica do Diogo. É algo que, assim, a gente tem que colocar como se fosse um pré-requisito. Então estamos colocando a Guarda Municipal como forças armadas? Estamos colocando como forças policiais? Mas, então nós vamos ter que ajustar o processo de treinamento, o processo de seleção. E não adianta, como a gente está acostumado a fazer aqui no Brasil, fazer só um puxadinho. Então agora a Guarda Civil Metropolitana é força policial, ponto final. Isso não vai resolver nada. Por quê? Porque a gente precisa fazer com que elas efetivamente se tornem forças policiais. Isso se faz mediante ajustes no seu treinamento, mediante ajustes na sua seleção. Eu imagino que vocês dois concordem com isso. Quem concorda com isso? Em parte. Eu concordo. Não, mas isso já existe. Eu concordo, desde que não seja uma coisa imposta de cima para baixo, que é a praxe aqui no Brasil. Sempre vem aquela ordem. Vai ter que ser assim, 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 assado, pode isso, não pode aquilo, pode não sei o quê. Tipicamente não funciona. Se decidirem no Planalto Central como vão se organizar os 5.570 municípios, nós vamos repetir o erro de hoje, que é obrigatório ter 9 vereadores remunerados em uma cidade. E você está certo, Diogo. Não tem sentido Borá ter 9 vereadores. Talvez eles pudessem não ser município, ou ser um município sem vereadores, ou sem remuneração. Se fosse um condomínio, não teria 9 conselheiros. Mas, não, teria que ser... Eu entendo quando você quer colocar que é uma coisa menos engessada. Não, mas dá uma autonomia maior para que cada município consiga organizar. Ok, mas tem que haver premissas básicas que servem a todos. Responsabilização. De treinamento, não?
A responsabilização faz com que o prefeito perceba que ele tem que treinar, porque senão a responsabilização é dele. O problema é que o prefeito troca. Um tweet pro Sérgio Zagarino fechar o assunto aqui. Vai lá, Sérgio Zagarino. As guardas civis municipais das grandes metrópoles hoje, elas têm sim um bom trabalho de acordo com a política nacional das guardas municipais, as políticas municipais de segurança pública que essas cidades metropolitanas, que essas regiões metropolitanas, com essas grandes cidades já desenvolvem. A Guarda Civil Municipal, ela é sim hoje uma excelente alternativa para combate à criminalidade e segurança pública nos municípios.